Olá, bem-vindos. Estou aqui para apresentar para vocês o tema ESG no segmento DevCare, custo ou upgrade no valuation empresarial. Meu nome é Camila Faria de Almeida, eu sou formada em 4 engenharias, pós-graduada em gestão estratégica de negócios e projetos, pós-graduada em gestão de pessoas, mestre em sustentabilidade e, atualmente, a aluna da especialização de governança de cemitérios na UFPE. Esse estudo, ele explora como que a adoção de práticas de ESG podem influenciar na sustentabilidade financeira e na percepção de mercado no setor funerário, discutindo os benefícios da implementação da governança corporativa, responsabilidade sócio e ambiental, e demonstrando como que essas ações podem vir a reduzir custos operacionais, atrair investidores e diferenciar as empresas no segmento de deathcare. Além disso, apresenta exemplos práticos de fusões e aquisições, inovação tecnológica e estratégias de ESG como diferencial competitivo. Bom, os pilares do ESG são 3, sendo eles o pilar ambiental, social e de governança. Dentro do nosso ramo de deathcare, que compreende cemitérios, crematórios, laboratórios de tanatopraxia, que em alguns lugares podem se chamar, né, de embalsamamento ou somatoconservação, ele está presente aonde? Na nossa atuação, o pilar ambiental ele se encontra presente nas cremações, onde nós temos ali as emissões de gás carbônico, na utilização dos produtos químicos para realizar as tanatopraxias ou preparo dos corpos, na ocupação do solo e tratamento dos gases nos cemitérios, tanto cemitérios parques quanto cemitérios verticais. Por quê? Quando nós temos um cemitério, precisamos nos lembrar que os corpos são sepultados na terra e que abaixo da terra existe um lençol freático. Então, se não há uma preparação correta da estrutura daquele jazigo, nós corremos o risco de estar contaminando aquele lençol freático e aquele solo com necrochorume. E isso vai percolar através, né, das chuvas ou do próprio fluxo do aquífero que possa existir. Isso vai percolar por grandes distâncias e pode proporcionar contaminação em toda ali a região do entorno do nosso empreendimento. No quesito ambiental, o ISD, no quesito social, o ISD está presente no respeito às comunidades locais e à dignidade no trato com os falecidos e dos familiares e amigos que transitam nas instalações dos nossos empreendimentos do ramo funerário, além do bem-estar de todos os colaboradores. E no quesito governança, nós precisamos sempre trabalhar com os pilares de transparência, compliance e gestão de ética. Então, como já explicado, o ESG são 3 pilares: pilar ambiental, governança e social. O que isso tem de peso no valuation, que é a valoração de uma empresa? O deathcare pode enxergar o ESG, assim como qualquer outra empresa que exista, como um OPEX, que é um custo operacional, ou como um investimento de capital, que é o CAPEX. Dependendo da escolha que a empresa escolher seguir, nós temos vários impactos, tanto na operacionalização daquela empresa, quanto no valor dessa empresa perante o mercado. É bem comum que as empresas entendam que o ESG está mais relacionado a OPEX e não a CAPEX. Por quê? A maioria das empresas hoje tendem a seguir o ESG apenas na parte regulatória, de conformidade de licenciamento. O que é isso? É cumprir com todas as normativas existentes dentro do seu local de atuação, seja na esfera federal, municipal ou estadual, para atingir ali, né, as concessões em formato de licenças, alvarás, para que possa funcionar e executar suas atividades. Porém, o ISD não se restringe apenas à conformidade de licenças, podendo sim ser um instrumento para trazer maiores investimentos e melhores resultados dentro da gestão da sua operação, com isso, melhorando o EBITDA daquela operação. Quando o nosso ISD
visto como OPEX, a empresa tende a ter uma visão, a ser visualizada no mercado como uma empresa menos inovadora, porém que tem maior estabilidade, porque não está fazendo ali grandes investimentos. Então, aquele valor que seria demandado para os investimentos permanece em caixa ou em fundos de aplicação. Porém, desta forma, você reduz as margens, mas não tem grandes ganhos de diferenciação competitiva no mercado, porque você está fazendo mais do mesmo. Você está apenas ali fazendo cumprir as demandas mínimas necessárias que são solicitadas dentro de um licenciamento ou de uma autorização de funcionamento. E também a sua empresa é vista como uma empresa que tem abordagem reativa, que é comum em mercados que são regulados, onde a conformidade é o foco, como nós acabamos de falar. A empresa só vai seguir por uma tendência ali, né, de ESG, caso aquilo já esteja sendo praticado no mercado, ou seja, isso deixa de ser uma inovação ou um diferencial estratégico competitivo. Já quando nós tratamos o ESG como um CAPEX, as empresas já tendem a se posicionar como líderes de mercado, o que faz com que muitas vezes recebam prêmios no valuation, que é o ato, né, de buscar saber a valoração daquela empresa ou empreendimento. Além disso, a tratativa de ESG como CAPEX sinaliza um compromisso estratégico com todos os requisitos ambientais, sociais e de governança, elevando o seu valor por meio da eficiência operacional, inovação e preferência do consumidor investidor. Hoje, nós temos no mercado um público que tende a escolher para qual caminho seguir, ou para qual serviço ou produto consumir. Não necessariamente ele tem a obrigatoriedade de comprar apenas num único local o seu serviço ou o seu produto. Então, sim, ele vai buscar empresas que são mais aderentes aos seus próprios valores e conceitos de vida. Com isso, quando a empresa trata o ESG como CAPEX, o valuation se torna baseado em crescimento futuro. Falando do nosso setor de dead care, o CAPEX tende a ter um peso maior no valuation se os investimentos forem bem-sucedidos. Por quê? Porque eles, consequentemente, reduzem o OPEX, ou seja, os custos daquela operação vão ser reduzidos a longo prazo, como, por exemplo, a partir do momento que você investe mais em tecnologias, você vai ter menor chance de ter gasto com energia ou multas ambientais. Também criam barreiras de entrada aonde novas empresas que queiram vir aqui naquele local para prestar o mesmo tipo de serviço vão ter dificuldades por terem custos altos para conseguir replicar a infraestrutura que você já fornece ali naquele local, além de aumentar a percepção de valor da sua empresa por stakeholders, especialmente em mercados que são sensíveis ao meio ambiente, social e governança. Um exemplo prático de como que o ESG pode ser tratado de duas formas diferentes em uma mesma situação, tanto como OPEX quanto como CAPEX, é as questões que envolvem os crematórios. Enquanto OPEX, uma empresa pode pagar anualmente R$100 mil em crédito de carbono e manutenção de equipamentos que existem ali naquela operação para reduzir as emissões. Vai manter a conformidade da empresa, porém vai gerar um crescimento, porque quanto mais o tempo passa, maior os seus custos ali de manutenção dos equipamentos e mais crédito de carbono você vai precisar adquirir. Já se nós tratarmos essa mesma situação como um CAPEX, a empresa vai investir inicialmente um valor bem maior, que seria um valor aproximado de 5 milhões, nessa hipótese que eu coloquei para vocês, em um crematório elétrico de baixa emissão de poluentes atmosféricos. Porém, o custo inicial ele vai ser maior, vai ser alto, mas a médio e longo prazo você reduz o seu OPEX em aproximadamente R$350 mil ano. Porque você diminui seu consumo de energia, de combustível e a possibilidade de multas.
Ou seja, você consequentemente pode atrair aproximadamente entre 20 a 30% mais clientes por se posicionar no mercado como um empreendimento verde ou um empreendimento de energia limpa, aumentando a sua receita. Qual que é o melhor caminho? Não existe um melhor caminho, existe o caminho mais adequado à estratégia que a sua empresa quer abordar naquele momento. Tem empresas que querem ter uma abordagem, uma estratégia de crescimento a longo prazo. Se for assim, adotar o ISD como CAPEX é a melhor hipótese. Agora, se a empresa precisar ali fazer uma redução de custos, se manter um pouco mais enxuta de início para poder se reestruturar ou para poder traçar uma outra estratégia a longo prazo que seja um pouco mais agressiva, então seria mais adequado tratar o ISD como um OPEX em sua operação. Ou seja, não existe um melhor caminho, existe apenas aquele caminho que é mais adequado à estratégia e posicionamento de mercado da sua empresa naquele momento. Espero que tenham gostado. Agradeço o tempo e a atenção de vocês. Boa noite.